Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, para quem assistiu o vídeo lá da PUC, deve ter percebido a qualidade aí do vídeo, né? É bem bacaninha aquele vídeo porque mostra como é que é feita a composição de um bom perfume, né? Então você tem lá as notas de fundo, as notas de corpo e as notas que a gente pode chamar de cabeça do perfume, né? Então, aqui agora eu vou tentar explicar rapidamente como é que eu utilizava esse vídeo de perfume para ilustrar, por exemplo, aquela questão de propriedades específicas dos compostos orgânicos que eu trabalhava de forma teórica com os meninos, né? Então, quando a gente estuda isso lá na orgânica, a gente percebe que dois fatores principais influenciam, por exemplo, no ponto de ebulição de uma substância, né? O primeiro é o peso molecular e o segundo fator é a polaridade das moléculas, né? Então, moléculas mais polares vão ter uma interação molecular mais forte, né? Do que outras mais apolares, né? Então, se eu tiver, por exemplo, hidroxilas na molécula, o tipo de interação entre uma molécula orgânica, né? entre as moléculas orgânicas é do tipo ponte de hidrogênio, né? Então, uma molécula fica mais pregadinha na outra, né? E como é que isso influencia no ponto de ebulição? Bom, o ponto de ebulição tem a ver com o peso molecular, né? Vamos parar e vamos pensar, como é que o que eu tenho que fazer para fazer uma substância ebulir, né? Eu preciso pegar essa molécula, ó, vamos pensar nela aqui, ó, nessa molécula, e jogar ela para cima, né? Então, para eu jogar ela para cima, eu preciso fornecer energia para ela. Quando eu forneço energia para uma molécula, ela sobe, ela vence a gravidade, não é isso? Se a molécula é levinha, né, eu preciso fornecer pouca energia para ela subir. Se a molécula é pesadinha, ela é gordinha, eu preciso fornecer muita energia para ela subir, né? A gente pode fazer uma analogia, inclusive, por levantar uma pessoa pequena e uma pessoa maior, né? Então, uma pessoa pequena eu gasto pouca energia para levantar ela. Uma pessoa maior eu gasto muita energia para levantar, né? Então, para mim é muito claro isso, né? O peso molecular e a polaridade, que é o tipo de interação molecular que tem a ver, né? Que a polaridade influencia no tipo de interação molecular, influenciam muito fortemente no ponto de ebulição das substâncias. Então, isso daí você explica lá na parte teórica, faz isso de uma outra forma, claro, né? A ideia aqui não é ficar explicando a matéria, mas só para você entender como é que eu utilizava para ilustrar, né? Então, fazia todas essas considerações a respeito de que maneira que o peso molecular e a polaridade influenciam nas propriedades específicas dos compostos. Então, dava toda essa parte teórica. Então, da mesma forma que o peso molecular influencia no ponto de ebulição, ele também influencia na forma como os compostos vaporizam, né? E aí, quando a gente pensa na vaporização de uma substância, a gente pode pensar no perfume, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Tá aqui uma mão, né? Olha lá, o dedinho maior, o outro. Nossa, eu não sei desenhar uma mão, gente. 4, 5 dedos. Aí. Vamos pensar numa mão. Tá aqui, ó. Uma mão. Maravilha. Agora vamos pensar num vidro de perfume aqui, ó. Nossa Senhora. Eu desenho muito mal. Aí vamos pensar no jato de perfume. O jato de perfume aqui, ó, no pulso da pessoa, né? Dá para brincar de imaginar isso aqui com seus alunos.
Aí vamos pegar essa gotinha aqui, ó, né, que está caindo lá na sua pele. Se eu dar um zoom nessa gotinha, vamos dar um zoom nessa gotinha, ó, tá aqui ela, né? Você tem dentro dessa gotinha compostos de fundo, de corpo e de cabeça, né? Então, o que é, se você assistiu o vídeo lá direitinho e reparou na composição de um perfume, você percebe que um bom perfume, né, ele tem pelo menos um óleo essencial de fundo, um óleo essencial de corpo e um óleo essencial de cabeça, né? O óleo essencial de fundo, a gente pode perceber, né, como ele demora mais para evaporar. Muito provavelmente são moléculas mais gordinhas e com interações moleculares mais fortes. Óleos essenciais com moléculas de corpo são moléculas um pouco menores e com interações intermoleculares mais fracas. E moléculas de cabeça são moléculas menorzinhas e com interações moleculares menores ainda, né? Mais fracas ainda, né? Então, por que é importante a gente pensar na composição de um perfume? Toda vez que você espirra esse perfume no pulso, inicialmente eu vou ter uma alta vaporização da molécula, né, dos óleos essenciais relativos à cabeça, né? Então, inicialmente essa molécula vai vaporizar muito rapidamente, essa com uma velocidade muito menor e essa daqui numa velocidade menor ainda, né? À medida que o tempo vai passando, essa quantidade de molécula azulzinha aqui que vaporiza, ela vai diminuindo. Por quê? Porque vai diminuindo a concentração dela, né? Até o ponto que ela inclusive acaba. É por isso que o cheiro do perfume vai mudando no decorrer do tempo, né? É muito legal de entender isso. Por quê? Porque um bom perfume, ele é composto por vários óleos essenciais, vários tipos de moléculas, né? Aquelas mais cítricas costumam ser com pesos moleculares menores, né? Então, costumam evaporar mais rapidamente, né? Aquelas de corpo demoram um pouquinho mais e essas daqui demoram mais ainda, né? Essas daqui costumam evaporar em 15, 20 minutos, essa daqui um pouquinho mais, essa daqui horas, né? É por isso que o perfume vai mudando de cheiro no decorrer do tempo. Então é legal entender essas coisas. Eu não vou ficar entrando muito no detalhe, porque isso tem a ver com a aula de química orgânica. Mas aí, só para você entender, né? Como é que era a minha sequência didática. Eu primeiro trabalhava os conceitos de propriedades dos compostos orgânicos, de que maneira que o peso molecular e as interações entre as moléculas influenciavam essas propriedades, inclusive ponto de ebulição. Depois, a gente usava, né, o vídeo do perfume para ilustrar isso, né, e para pensar o perfume, por que a composição do perfume, por que o cheiro do perfume muda, né, porque tem vários tipos de moléculas ali, né, e na hora que eu espirro ele, eu tenho uma evaporação muito rápida aqui, então eu sinto predominantemente essa molécula azulzinha, menos essa e bem menos essa. Aí, à medida que o tempo vai passando, vai invertendo essa relação, né? E aí é muito legal porque esse vídeo, juntamente com essas explicações todas, serviam, né? Esse vídeo inicialmente servia para ilustrar o conteúdo aprendido em sala e servia também para introduzir um projetinho que eu utilizava com os meninos no laboratório, né? Nessa escola que eu trabalhava, a gente tinha que ir para o laboratório com os meninos toda semana. Então, toda semana tinha aula experimental. E aí, a gente aproveitava esse vídeo do perfume e aí o tio até quebrava com os meninos a formulação de alguns perfumes, né? Quebrava assim, isso daí é meio que domínio público. Todo mundo sabe mais ou menos
qual que é a composição aí dos perfumes mais famosos, né? Então trazia alguns perfumes, os mais famosos que tem por aí, né? Tanto masculino quanto feminino, e trazia um textinho de internet para dizer para os meninos mais ou menos qual que era a composição. Então tem um perfume aqui masculino que eu gosto muito, que eu não vou falar aqui agora porque eu estou no vídeo, né? Mas na sala eu falava que quando você olha aqui a composição dele, é assim, ó, a cabeça. Quais eram os óleos essenciais de cabeça? Bergamota, limão e mandarina. Os óleos essenciais de corpo para esse perfume é o lírio do vale, flor de laranjeira, jasmim e gerânio. E óleo essencial de fundo é o sândalo, o vetiver, o manjericão e spices, né? Tem um outro aqui masculino que eu gosto muito também. Cabeça é lavanda, bergamota, petit grain, limão e basílico. O corpo é cominho, zimbro, sândalo e cedro. E fundo é âmbar, musgo de carvalho, tonka e couro, né? Enfim, é bem interessante, né? E aí, só para você entender de novo a sequência didática, eu trabalhava essas propriedades dos compostos orgânicos, eu entrava nesse vídeo da PUC do Rio de Janeiro, eu explicava como é que funciona o perfume, né? Como é que esses pesos moleculares influenciavam na vaporização dos compostos e claro, influenciavam na mudança do cheiro do perfume. Aí a gente quebrava aí algumas formulações de alguns perfumes famosos, trazia vários para os meninos, vários femininos e masculinos. E aí dá para você, e aí essa parte eu não fazia, né? Dá para você comprar lá na 25 alguns desses óleos essenciais e misturar em diferentes proporções óleos essenciais de cabeça, corpo e fundo, né? Então vai lá na 25, dá para fazer isso, gente. Compra o vidrinho de óleo essencial de alguma substância de cabeça, alguma de corpo e algum de fundo. Traz aí uns 2 ou 3 de cada e mistura. Dá para brincar de perfumista com os meninos. Essa parte eu não fazia, mas dá para fazer, né? O que eu fazia depois desse vídeo da PUC? Eu mostrava como é que era o processo de extração de óleo essencial, né? Então a gente fazia extração no Soxhlet, né? Dá para fazer por arraste também. Aí no vídeo mostra alguns tipos, né, de métodos de extração de óleo essencial, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns filmes, e aí tem lá um filme bastante interessante para trabalhar essa questão do perfume, que é Perfume, a História de um Assassino, né? Então é um vídeo, já não é um vídeo na verdade, é um filme, né? É um filme longo que dá para trabalhar com os meninos. É um filme que eu super recomendo. Tem umas cenas meio fortes, mas enfim, né? É um filme bem bacana e dá para trabalhar no ensino médio, tá? Gente, tá claro? Todo mundo conseguiu compreender? Então, o tio, no laboratório, nessa aula de química orgânica, eu trabalhava extração de óleos essenciais. Assim como você viu aí no vídeo, a gente fazia na prática, né? Como eu tinha lá o extrator Soxhlet, tinha lá alguns recursos bem interessantes, dava para fazer. Essa parte eu fazia com os meninos, certo? Todo mundo compreendeu? Bom, então vamos continuar aqui a nossa brincadeira, né? Todo mundo conseguiu compreender a diferença de sensibilização e ilustração? Uma outra forma, agora vamos continuar, né? Outra forma de usar corretamente o vídeo ou o filme é
usar como simulação, né? Principalmente na escola pública, gente, onde a gente não tem muito recurso, você pode sim utilizar vídeo de simulação, simulando uma aula experimental, né? Eu uso muito ainda, porque eu dou as disciplinas de análise instrumental e lá no nosso Instituto Federal não tem muito equipamento, tem alguns. Esses que nós temos lá no laboratório, a gente vai para a aula e faz experimentalmente lá, presencialmente, né? Mas aqueles equipamentos em que a gente não tem dentro do instituto, eu trago simuladores, né? Eu trago vídeos mostrando o instrumento por dentro, enfim. O que não dá para fazer na prática, a gente pode utilizar sim o vídeo para simular, tá? Então é um recurso bem interessante, tá? Quarta forma de trabalhar é como animação, né? Então, o que acontece? Às vezes a lousa não é um recurso muito adequado para demonstrar determinadas situações onde existe uma dinâmica, né? Então, vou dar um exemplo aqui: equilíbrio químico, né? Quando você vai mostrar equilíbrio químico é uma situação dinâmica, ela não é estática, ela não é parada. Dá para mostrar equilíbrio químico na lousa? Dá, né? Mas a lousa não é o recurso mais adequado para mostrar equilíbrio químico. Então, se você como professor conseguir demonstrar equilíbrio químico na lousa e logo depois da lousa, você mostra uma animação, né, lá do componente A se convertendo na substância B e a substância B voltando a ser a substância A numa situação de equilíbrio químico numa mesma velocidade. Nossa, estou voltando em qual, hein? É muito interessante, né? Então é muito interessante você trazer um vídeo para animar essa situação, né? Porque uma situação estática, né? Quer dizer, um recurso estático e parado como a lousa, como esse papel e tudo mais, é complicado de você mostrar uma situação dinâmica, principalmente pela primeira vez lá com os meninos no ensino médio. Então, se você tem um recurso, uma animação para demonstrar aquilo que você fez na lousa, eu acho que é bem interessante. Então, é um uso bastante adequado. Quinta forma de utilizar o vídeo ou filme é como conteúdo. Então, vou dar um exemplo, né? Nessa escola, por exemplo, que eu tinha que trabalhar toda semana com os meninos, o conteúdo que eu estava dando na teoria eu tinha que dar na prática, né? Tinha que dar no laboratório. Então, vamos supor, entrei no conteúdo de radioatividade. Como é que eu vou trabalhar a radioatividade na prática, né? Como é que eu vou trabalhar a radioatividade dentro do laboratório? Não é um tema adequado para trabalhar de forma experimental. Então, quando eu estava dando radioatividade para os meninos na teoria, eu trazia filme principalmente, né? Trabalhando o funcionamento da usina nuclear ou mesmo a história, né? Eu tinha um filminho que eu passava lá para os meninos que trazia a história do desenvolvimento, né? A corrida atrás aí da questão nuclear, né? Então é bem interessante você trazer o filme como conteúdo, né? Já que eu não consigo ir para o laboratório, né? Eu trago o conteúdo a respeito daquele tema, né? Para enriquecer, inclusive. Então, quando você está trabalhando lá a parte teórica e tudo mais, você mostrar para os meninos a parte histórica daquilo tudo é bem interessante, tá? E aí você está trazendo o filme como conteúdo complementar às suas aulas, né? Então, é bem interessante trabalhar assim também. Para quebrar aulas longas, né? Então, você ter um número bem grande de recursos, né? Para
a partir de uma determinada situação de sala de aula. O menino está com sono. Então, quebra a aula. Para a aula e fala, vamos lá para o laboratório. Ou quebra a aula, vamos lá para o vídeo, né? Vamos assistir um vídeo, um filme, enfim. Acho que é interessante também. E, por último, gente, o vídeo como produção, né? É muito legal trabalhar vídeo como produção. Eu vou dar uma situação para vocês, vou trazer aqui uma situação onde eu gostava muito de trabalhar vídeo como produção. Os meninos gostam demais, né? Então, vou dar um exemplo. No segundo ano do ensino médio, a gente tinha que dar eletroquímica, né? E quando a gente trabalhava o conteúdo de pilhas dentro da eletroquímica, o tio mostrava lá para eles a pilha de Daniel, né? Aquela famosa pilha de Daniel, na teoria, né? E aí eu comentava sobre pilhas do cotidiano e tudo mais, e pedia para os meninos montarem uma pilha do cotidiano, né? Dá para fazer pilha de tudo quanto é tipo de coisa. Dá para fazer pilha de limão, de laranja, de batata, de rabanete. Dá para fazer pilha com solução dentro de forminha com gelo, que eu já vi. Enfim, tem uma infinidade de pilhas com materiais do cotidiano. E aí o tio pedia para o pessoal montar um vídeo rápido de 5 minutos. Então é vídeo como produção, o aluno vai produzir o vídeo, né? Onde ele vai utilizar materiais caseiros do cotidiano e para fazer a pilha acender, né? E aí o vídeo tinha que era bem legal porque tinha regras, né? Não era para fazer o vídeo de qualquer jeito, tinha inclusive critérios para avaliar o vídeo e tudo mais, né? O vídeo tinha que... Bom, primeira coisa que tinha que ficar claro no vídeo a lâmpada ou, né, qualquer outra coisa tinha que acender, né? Outra coisa que eu pedia para os alunos tentarem fazer era o seguinte, tentar transpor todos aqueles elementos que a gente aprende na pilha de Daniel para a pilha do cotidiano. Então, quando você mostra lá para os meninos a pilha de Daniel, você mostra que existe o catodo, o anodo, a ponte salina, né? Tem um lado positivo, o lado negativo, tem quem doa elétrons, quem recebe elétrons, né? Então, quando você olha para uma pilha do cotidiano, de limão, por exemplo, também tem o catodo, também tem o anodo, tem a ponte salina, tem tudo, né? Então, não bastava fazer o vídeo, você tinha que, a partir do vídeo, tentar fazer essa transposição daqueles elementos da pilha de Daniel para a pilha do cotidiano. Isso parece ser fácil, mas não é, gente. É absolutamente... É bem difícil de fazer isso, né? E aí, o critério para fazer a avaliação tinha ponto, né? Valia ponto na nota da prova, inclusive, né? O critério era... A lâmpada tinha que acender, o aluno tinha que fazer essa transposição desses elementos da pilha de Daniel para a pilha do cotidiano, tinha que conter humor, né? Um vídeo sem humor é ruinzinho de assistir, né? Então tinha que ter humor. Eu também avaliava se a pilha era diferente, interessante, né? Por exemplo, já teve aluno nosso que já fez que fez pilha utilizando ponte de salina, o suor, né? É muito interessante de ver isso, né? Mas enfim, é bem bacana, tá? É um tipo de recurso muito interessante e de você utilizar com seus meninos. E aí quando você pedia para os meninos produzir um vídeo, eu dedicava uma aula lá na frente para a gente assistir os vídeos juntos, né? E aí é muito engraçado, uma aula que normalmente a galera dava muita risada, né?
Tudo bem? Então, são possibilidades do uso desse recurso. E aí é bem interessante que você, como professor aqui, ó, você pode atuar, né? Então, por exemplo, você percebia que os meninos tinham muita dificuldade de fazer a transposição desses elementos que você encontra na pilha de Daniel para a pilha com materiais do cotidiano. E frequentemente eles erravam nesse processo de fazer essa transposição. Então eu deixava passar o vídeo, o pessoal dava risada e tudo mais, depois eu vinha e corrigia, falava: olha pessoal, tá vendo aqui na pilha de limão, o camarada falou que aqui é o catodo, e na verdade aqui não é o catodo, né? O catodo é essa outra coisa aqui, ó, né? Então, enfim, não vou ficar entrando no detalhe aqui, porque senão a gente não sai, né? A aula não rende. Tudo bem, gente? Ficou claro? Muito bom. Então, acho que terminamos aqui a parte do uso correto. Acho que todo mundo conseguiu compreender mais ou menos como é que a gente deve utilizar o recurso. Vamos para a última parte do vídeo, né? Última parte não, penúltima. Dicas de vídeos, filmes e documentários. Bom, gente, está dando 27 minutos, eu vou parando por aqui, e essa última parte, que é o item 4 e o item 5, eu vou terminar no próximo, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.